O Guilherme Lima pergunta aqui, já falaram sobre o avião do São Paulo? É agora, Guilherme. Depois do avião da tia Leila. Não é agora, Hernan? Não, não falamos ainda, vamos falar agora. Exatamente. Depois do avião da tia Leila, vem aí o avião do tio Casares. O São Paulo fechou uma parceria com a empresa Sideral Linhas Aéreas e terá um avião particular por 2 anos. O clube calcula com isso uma economia de mais ou menos 23%. Já estreou o avião ontem na viagem para o Rio Preto e deve usar na Supercopa também para ir até Belo Horizonte. Essa aeronave é provisória porque a definitiva está nos Estados Unidos passando por uma reforma e deve chegar em abril. Vão diminuir o número de lugares para ter espaço para recuperar alguns jogadores se acontecer alguma lesão. Explica um pouco para a gente, Hernan, qual é a diferença desse negócio do avião do Casares para o avião da tia Leila? A diferença é que é uma parceria, né? É uma empresa que está... que o São Paulo diminui o custo, mas o São Paulo continua pagando. Ao invés do São Paulo pagar uma empresa, por exemplo, uma Gol, uma TAM para viajar e tal, São Paulo vai ter um contrato fixo de 2 anos com essa empresa, e aí o pacote, né, anual, você tem uma economia de 23%, como se fosse fazer um pacote com uma outra empresa convencional. A diferença é que a Leila Pereira não cobra do Palmeiras, ela cede um avião que é dela, que é de uma empresa que é dela. Então, assim, é claro que a Leila tem um retorno da publicidade de uma empresa, de uma empresa, que é a grande diferença. Mas aí ela cede e ela tem um custo zero, né, PVC? O custo é zero para o Palmeiras, porque o avião é dela. Não, ela tem custo zero. O caso do avião da Leila, da empresa Placar, também deveria passar pelo Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, no Palmeiras, pelo estatuto do clube. Mas o Palmeiras não tem custo com o avião. A empresa é a empresa Placar, que tem um benefício de publicidade, como a que eu estou dando aqui agora. Né? Então, você sabe que a empresa Placar é uma empresa de táxi aéreo. Se o Palmeiras não estiver viajando, a empresa é táxi aéreo. O São Paulo, nesse caso, o São Paulo paga a manutenção durante esse período? Ou não paga a manutenção é da Sideral? Você sabe? O São Paulo tem o custo do contrato. E aí a manutenção é feita pela empresa. É como se a gente aqui no De Primeira fosse viajar pelo Brasil para fazer o De Primeira pelo Brasil, e a gente paga um contrato e aí a manutenção é feita pelo avião. Mas se eu tenho um carro por assinatura, que por um acaso é verdade, e eu tenho uma batida do carro, eu levo o carro para manutenção, mas eu pago por essa manutenção, certo? Quer dizer, imagino que seja um contrato semelhante, como se fosse uma assinatura de um avião, como se fosse um carro por assinatura. Enfim, isso é detalhe que o contrato pode especificar. No caso do Palmeiras, você não tem esse contrato, porque, como diz a Leila, o avião é meu. Assim que ela disse, eu tô... Mas o fato é que foi bem assim, o Casares e a diretoria eles comemoraram bastante, porque o São Paulo enfrentava muita dificuldade, e aí o trabalho de logística, o departamento, o administrativo do clube encontrava muita dificuldade para voltar logo depois. Tanto que o Dorival Júnior, quando era técnico do São Paulo, fez uma opção porque ficava muito picado, por exemplo. Tem dia que volta logo depois do jogo e tem dia que tem que ficar na cidade para voltar só à tarde no dia seguinte. Tanto que o Dorival definiu que só treinava sempre no dia seguinte na cidade. Então, por exemplo, seja Bauru, ou Novo Horizonte, ou Fortaleza, treinava no dia seguinte na cidade. Então, assim, agora a decisão é, com um avião particular, você vai embora logo depois do jogo e faz a refeição no avião. Então, o São Paulo comemorou demais isso, porque você ganha tempo. E aí o Carpini agora pode fazer o trabalho regenerativo no dia seguinte no CT da Barra Funda. E isso, para a Libertadores, é fundamental no calendário cheio. É o que o Abel tem, ameniza um pouco do calendário e das tantas críticas que o Abel faz ao calendário. O PVC tem razão. Um perfil aqui, Cortes Brasil, falando aqui, ó. Antes, Palmeiras vendeu o estádio, agora paga aluguel e o avião da Leila foi motivo de piada.
Hoje, São Paulo negocia reforma com W Torres e fecha parceria com empresa aérea. Como é que foi essa repercussão com a torcida? Com a torcida do São Paulo, a torcida do São Paulo não Do fez São esse Paulo. barulho todo. O problema é que tem uma diferença fundamental entre a relação do Júlio Casares com o São Paulo e a relação da Leila Pereira com o Palmeiras. O que se discute com o Palmeiras não é o benefício de ter um avião à sua disposição. Como o Real Madrid tem um avião à sua disposição, e essa comparação foi feita logo que surgiu a notícia do avião. O avião do Real Madrid é uma gentileza do contrato da Emirates. Então, o Real Madrid flies Emirates. O Real Madrid voa Emirates por causa disso. O Palmeiras voa Placar porque a Leila tem uma empresa de táxi aéreo e coloca essa empresa de táxi aéreo à disposição do Palmeiras. Isso é muito bom para o Palmeiras. A questão é que tem uma publicidade intrínseca que o certo pelo estatuto seria o Conselho de Orientação e Fiscalização avalizar o contrato. Simples assim. Por quê? Porque a presidente proprietária da empresa de táxi aéreo é também presidente do clube. Então, para deixar tudo absolutamente dentro do estatuto, o correto seria isso. No caso do São Paulo, o presidente não é dono do táxi aéreo. Então, o que o presidente fez foi tomar uma medida executiva e entender que valia a pena o aluguel por 2 anos de um avião. No caso do Palmeiras e Allianz Parque, na minha opinião, o Palmeiras tem tido uma posição de intransigência com a W Torre. É uma parceria, como eu disse agora há pouco do Vasco, que precisa ser ganha-ganha. Por exemplo, há uma série de shows nessa semana no Allianz Parque, teve show do João no final de semana, tem o Carnaval no Allianz Parque no sábado, e a montagem e desmontagem dos palcos é uma operação difícil. Então, por exemplo, amanhã o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque sem o Gol Norte, contra a Inter de Limeira. A estrutura do Carnaval vai ser retirada muito rapidamente para que possa haver Palmeiras e Santos com o Gol Norte no domingo. Esse é um trabalho da W Torre que interessa a ela, a W Torre, porque ela vende uma parte das cadeiras e você não vai dizer para o cara que comprou as cadeiras que ele não pode ver o jogo. Então importa para a W Torre, mas importa ao Palmeiras, que vai ter a lotação total num jogo mais importante, que é o Clássico contra o Santos. Essa operação tem que ser ganha-ganha. Os dois têm que ganhar e para isso tem que ser parceiros. O ponto é que tem uma discussão na arbitragem e a W Torre entende que pagará o que deve quando a arbitragem definir qual é esse valor, e o Palmeiras entende que já tem um valor e que deveria receber já. É esse o dilema. O estádio é do Palmeiras. A W Torre tem a exploração do direito de superfície por mais 20 anos. Você vai no Carnaval, PVC? Eu tenho um compromisso de ir ao Carnaval no sábado, estaremos lá, você também provavelmente estará lá, estaremos lá. Não? Não vou. Não é um carnavalesco desanimado. Eu tô pensando em ir, porque eu perguntei lá no UOL se tem cadeira para sentar, que eu gosto de carnaval, mas preciso de uma cadeirinha. Carnavalesca gourmet. Que horror. Vamos falar do Arboleda? Queria saber. Ponto importante, assim, amanhã não tem Gol Norte, por causa dos shows, da sequência de shows. Domingo tem Gol Norte, porque a estrutura do show vai ser retirada num esforço da W Torre em conjunto com o Palmeiras. Boa. Alguém aqui do chat vai no Carnaval para ver nós lá no sábado? Manda aqui no chat. E ó, número baixíssimo de like. Ninguém quer o livro do Guardiola. Vamos ver se o livro do Abel tem mais sucesso por aqui, PVC. Você tem um livro do Abel autografado? Eu tenho 2. Eu tenho o livro do Abel autografado. Eu não sei onde está. Se está aqui ou se está na minha casa. Mas eu tenho. Tá bom. Vamos tentar semana que vem para ver se a gente ganha mais likes. Porque o do Guardiola não está fazendo sucesso. Vamos falar do contrato do Arboleda, como é que está essa renovação? O contrato dele, lembrando, vai até o final desse ano, então no meio do ano já pode sair sem qualquer custo. E aí, na rede social do jogador, um torcedor X comentou, abre aspas, já era, mais que se foi, 5 milhões de dólares em luvas é complicado. E aí o Arboleda respondeu, abre aspas, não são 5, são 10. E aí, Hernan?
É resenha do Arboleda. O Arboleda bota essas pilhas aí porque ele gosta. Ontem ele postou lá tomando sorvete, comendo bolacha, enfim. O Arboleda ele não foi relacionado, aliás, Lucas, Rames, Rafinha, o São Paulo vai bem mexido aí para esse jogo de hoje contra o Mirassol, né? Faz parte do planejamento do São Paulo. São Paulo vai mais forte contra a Portuguesa, depois no clássico contra o Corinthians e aí na final da Supercopa, né? Então tem todo um planejamento ali de descanso para os jogadores. Essa semana vai ser uma semana importante para o São Paulo avançar ou não nessa renovação de contrato com o Arboleda. Não existe proposta ainda de fora, né, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes. Al Nasser não vai fazer proposta para o Arboleda. Existia a possibilidade, a notícia era, Al Nasser prepara a oferta para a Arboleda. Isso eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, e o São Paulo já tem conhecimento de que o Al Nasser não vai fazer proposta, porque a ideia do Al Nasser era uma transferência imediata, a custo baixíssimo, e ele tem contrato, e o São Paulo venderia por um valor que o São Paulo entende que seria justo para um jogador que é pilar da defesa do São Paulo. Ele tem contrato, ele não está em fim de contrato, mas teria que ter um custo para o São Paulo interessante. Ou então o São Paulo, ou então o jogador vira para o São Paulo e fala assim: não queremos mais renovar. Aí ele espera até dar os 6 meses de contrato, assina um pré-contrato. E isso não foi conversado. O Arboleda não comunicou ao São Paulo de que não quer renovar. Existe o quê? Uma proposta de renovação na mão do Arboleda, e que o Arboleda ainda vai responder ao São Paulo, e essa resposta pode acontecer nesta semana. O que o staff do Arboleda respondeu ao São Paulo de maneira informal poderemos fazer alguns ajustes e devolver essa proposta ainda essa semana. Isso foi que circulou nos corredores da Barra Funda. Então, assim, essa semana vai ser uma semana muito importante, mas que anima o São Paulo não há oferta neste momento de Emirados Árabes ou de Arábia Saudita para o Arboleda. Então, essa semana vai ser uma semana importante e há um otimismo dos dois lados de que vai acontecer essa renovação.